Voltamos ao curso de metodologia de pesquisa do assessor acadêmico. Essa é a aula 2. Bom, na verdade o outro vídeo era mais apresentação, o que eu quero fazer, um pouco esse caminho. Nessa aula eu quero falar um pouco sobre a escrita, né? E eu quero falar um pouco da escrita pensando na dificuldade de escrever. Por isso eu vou começar falando do Fernando Sabino, depois eu vou falar de uma conhecida minha que quando eu estava escrevendo e as minhas dificuldades de escrever. Vou falar de uma experiência de aula com um aluno também. Depois a dificuldade de escrever, porque quando a gente escreve a gente se revela. Não existe eu quis dizer, né? A gente não acompanha o texto. Depois eu trago um outro exemplo de aluno meu da pós-graduação. Finalmente, assim, anunciando um pouco da estrutura de um texto. E finalmente que escrever é muito doloroso, mas também é muito legal. Então vamos lá. Escrever é sempre difícil. Esse é o tema dessa aula. Porque, primeiro, né, tem gente que fala assim, eu preciso estar inspirado para escrever. Isso não existe. Não existe. Se você for ficar esperando a inspiração, é roubada, né? A gente até brincava que trabalho acadêmico, que a escrita é 90% transpiração e 10% de inspiração, né? E é só trabalhando que você vai ficar inspirado também, né? Agora, ficar esperando estar inspirado não funciona, porque a escrita é um trabalho árduo, é um trabalho pesado, né? Quem nunca escreveu, fala, o cara fica lá o dia inteiro escrevendo, não faz nada. É que nunca escreveu. Bom, eu falar que escrever é difícil porque eu sei de uma história, não sei se é dele mesmo, mas que o Fernando Sabino, num determinado momento, disse que escrever era uma coisa muito fácil, né? E que ele chegava em casa, pegava a máquina de escrever, ele é do tempo da máquina de escrever, punha o papel, arrumava do lado, tabulação, margem, e super fácil escrever. Eu cheguei em casa, ponho o papel na máquina, arrumo e corto os pulsos. Não corte os pulsos. Mas, ou seja, Fernando Sabino, que é um escritor bem reconhecido, bem famoso aí no Brasil, na literatura brasileira, dizendo da dificuldade de escrever, ou seja, porque esse processo é um processo árduo. E uma vez, né, conversando com uma amiga, né, que já era professora aqui na Unicamp, que já era uma professora titular, né, que tinha publicação não só nacional, mas que tinha publicação internacional, que tinha livro publicado, né, se não me engano, na Inglaterra. E eu conversando com ela, falei assim, mas para você é muito mais fácil de escrever do que para mim. Você já, entendeu, já tá com experiência, já está há tempo, já escreve há muito tempo, já escreve muita coisa, já escreveu muita coisa, e eu estou aqui no meu mestrado, começando o mestrado e começando a fazer a dissertação. Para mim é muito mais difícil do que para você. Ela disse, bom, mas não é. Para você é mais difícil porque a linguagem para você, né, o domínio da linguagem, seja da escrita em si, pontuação ou a própria expressão, vai ser mais difícil porque você tem menos experiência. Mas quando alguém pegar o seu texto e ler alguma bobagem, quando alguém pegar seu texto e ler alguma coisa que não está afinadinho, vai dizer, isso aqui é uma dissertação, mestrado, né? Então, um aluno que está nesse momento, a gente espera também esse tipo de trabalho. Agora, para mim, que já sou, como você sabe, uma professora, doutora, experiência, como eu acabei de dizer, se eu escrevo alguma bobagem, aí fica complicado. Ou seja, resumo da ópera, o que eu quero dizer, a dificuldade está no seu momento, né? Se para mim eu tenho um determinado tipo de dificuldade, por outro lado vou ser lido dentro dessa dificuldade,
no caso dela, ela tem uma outra dificuldade e o rigor da leitura do trabalho dela vai ser muito maior do que o rigor do meu trabalho. Enfim, de novo, escrever é sempre difícil. Se você está escrevendo um trabalho de graduação, a exigência é uma. Se você está escrevendo uma dissertação, é outra. Uma tese é outra. Se você é um pesquisador sênior, antigo na carreira, a exigência é outra. Mas em cada um desses momentos você vai ter as dificuldades que são próprias do momento. Uma vez eu estava dando aula e um aluno falou: professor, não é difícil escrever, porque eu escrevo todo dia, né? Ele era advogado. Eu falei: você escreve todo dia, mas você escreve coisas que são burocráticas, são coisas do cotidiano, né? Até mesmo uma lista de supermercado, se eu tiver que fazer, eu vou voltar em lista de supermercado lá na frente, mas enfim, até mesmo uma lista de supermercado, se eu tiver que fazer, eu entro lá na despensa, tá faltando arroz, feijão, né? Tá, isso é fácil, né? Daí passou um tempo, daí os alunos tinham que entregar projeto, essas coisas e tal, daí ele voltou e falou: putz, professor, esse negócio de escrever é difícil pra caramba. Por quê? Uma coisa é você estar escrevendo coisas do seu cotidiano. Outra coisa é você escrever um projeto, você escrever uma dissertação, escrever um TCC, escrever um artigo, que é nesse lugar que você vai se revelar, né? Você vai mostrar o que você tem de bom e o que você tem de ruim, as suas facilidades, as suas dificuldades, o quanto que você é inteligente ou quanto você não é tão inteligente, ou quanto você é inteligente e nem percebe o quanto você é inteligente, a sua capacidade de organização, de síntese, de como que você montou o texto, como você começou, se você usou alguma figura, como você usou essa figura, né? Esse se expressar, né? Que torna aí realmente a gente escrever, porque a gente está se expressando, mas a gente está se mostrando e a gente está se revelando também quando a gente está escrevendo, né? Então isso é uma dificuldade que eu digo que é uma dificuldade concreta, né? Nesses termos, né? Uma outra dificuldade que aparece, assim, que volta e meia, né? Eu acho que todo mundo já em algum momento na sua vida escolar aconteceu isso, é chegar para o professor e falar assim: mas professor, você pôs errado aqui, mas eu quis dizer tal coisa. Então, de novo, escrever é árduo e é, como eu diria isso, mordaz, não é a palavra que eu estou pensando, é alguma coisa mais assim, complicada. Daqui a pouco chega a palavra, mas enfim, porque se você quis dizer e não disse, você não disse, né? Então, eu quis dizer tal. Então, escrever é uma coisa assim, muito, né? Eu quis dizer, você não tem essa, você tem que dizer, você tem que ser claro, você tem que ser objetivo. Essa é uma outra dificuldade. Outra coisa é que a gente, por isso mesmo, a gente não acompanha o texto, né? A gente não está ali do lado do leitor: e aí, você entendeu isso, não entendeu? Eu quis dizer tal coisa, mas você não entendeu, então eu vou repetir para... A gente não acompanha o texto, a gente não é, sei lá, o papagaio de pirata assim que vai junto, né? A gente não tem isso, né? A gente não vai junto com o texto, né? Não dá para perguntar para o leitor se ele entendeu ou se ele não entendeu. Aí eu tenho uma outra historinha também de aula na pós, que a gente fazia um esquema de todo mundo apresentava, todo mundo falava, né? E isso era uma exigência do curso. Todo mundo tem que apresentar e todo mundo tem que falar sobre o trabalho do outro, e tem que fazer crítica, e tem que trazer soluções, enfim. E daí um aluno apresentou um trabalho e uma outra aluna começou a falar do trabalho e começou a falar de coisas que não tinha nada a ver com o trabalho, né? E ele espumava, né? Ele falava para mim: mas Gessé, mas não foi isso, né? E eu falava: não, fica quieto, deixa ela falar, fica quieto, você não fala, deixa ela. Daí ela falou um monte de bobagem, não sei o que lá. De novo, a gente não controla. O texto, ele tem autonomia. A gente não vai junto. A gente não sabe se o texto vai ser bem lido, mal lido, compreendido, não compreendido. Ou seja, a gente não consegue controlar isso. O texto, ele tem uma autonomia. E daí eu falei para ele: olha, eu sei que ela falou bobagem,
né? Não falei isso na frente dela, lógico. Eu sei que ela falou bobagem, mas aí mostra também, ou seja, essa nossa impotência frente à escrita. Por isso que a gente tem que ser o mais claro, o mais objetivo, o mais rigoroso, vamos dizer, na hora de produzir um texto, porque se você deixar uma coisa mais ou menos, aí ele vai ser lido errado mesmo. Vou voltar a falar de estrutura, mas todo trabalho, seja qualquer trabalho de escrita, tem início, meio e fim. Uma introdução, o desenvolvimento da ideia e a conclusão e como que você fecha o seu entendimento. Tem que tomar cuidado com isso, porque tem gente que vai pensar assim, eu quero fazer um trabalho para conscientizar as pessoas. Não faça isso. Você não vai conscientizar ninguém. Primeiro que você não sabe como e quantas pessoas vão ler seu trabalho para você conscientizar. E segundo, conscientizar não é um objetivo da ciência, né? As pessoas podem ler seu trabalho e ficarem conscientes de tais problemas. Mas o seu objetivo não é conscientizar, o seu objetivo é entender alguma coisa e explicar um determinado fenômeno, seja social, seja biológico, ou seja de exatas. Como que eu vou entender e explicar tal fenômeno? O seu objetivo não é conscientizar ninguém, não é uma questão prática, necessariamente, né? Também pode ser, mas não necessariamente. Mas então, a gente... esse começo, meio e fim. E aqui vai a primeira sugestão fundamental. A introdução é a última coisa que você faz no seu texto. Porque qual que é o barato da introdução? É você mostrar para o leitor, o meu objetivo nesse trabalho é tal. Vou começar falando desse, depois desse, ponto. E aí começa, né? Dessa maneira, o que você faz? Você já... ao escrever, você já está dizendo para quem está lendo o seu texto o que ele vai encontrar no trabalho como um todo. Aí você não precisa escrever do jeito que eu falei, obviamente, aí é o estilo de cada um. Mas de alguma maneira você precisa dizer, o meu objetivo é tal e vou fazer isso nesse texto. E começa, né? Para você fazer esse parágrafo sintético, como eu estou falando, você tem que estar com o trabalho pronto. Né? E daí quando você tem o trabalho pronto, daí é fácil você chegar e escrever essa introdução, né? E apresentando aí o seu trabalho e seus objetivos. Enfim, uma coisa que é muito comum é a gente ficar angustiado, né? Esse desconforto da escrita. Eu sento para escrever, eu levanto, eu tenho que ir na geladeira, eu tenho que ligar para a namorada, eu vou no banheiro, né? Essa coisa que, né, até uma hora que você senta de fato e começa a escrever. Como eu disse no blog, tem dias que você senta e escreve 2, 3 páginas, 5 em seguida. E tem dia que você não escreve nenhuma linha. Esse dia que você não escreve, a sua cabeça continua funcionando para no outro dia, não sei o que lá, você conseguir, né? Então a gente muitas vezes fica nesse desconforto de hoje eu não consegui escrever nada. Nesse dia que você não consegue escrever nada, faz anotação, volta uma leitura, lê outra coisa, né? Sabe? Retoma um pouco das ideias, porque a sua cabeça está funcionando. E um determinado momento que você sentar, aquilo que estava meio disperso vai juntar e você vai conseguir escrever. Bom, eu estou dizendo aqui de uma série de dificuldades da escrita. Pô, se a gente tem esse monte de angústia, ansiedade, desconforto, a gente não sabe como vai ser lido, eu não sei se eu sei escrever, eu não sei se eu sou inteligente, tudo isso a gente vai sofrer tanto. Por quê? Porque quando você acaba, é muito legal, né? Quando você acaba seu trabalho, seja TCC, dissertação ou tese, ou um artigo, e você apresenta esse trabalho acabado, é uma sensação muito joia, né? Essa coisa de fechar um determinado momento da vida, fechar um determinado momento da carreira, né? Fechar um período da sua vida e esse trabalho acaba marcando muitas vezes. Olha, eu fiz o meu mestrado e apresentei, puf, o que eu vou fazer depois? Sei lá. Mas, né? Então essa coisa de você terminar uma determinada atividade que você se propôs a fazer, e esse suar, né, acho que o Baudelaire que fala, esse esgrimir com as palavras, tal, né, que daí quando você apresenta, isso é muito legal, né? Isso é muito, faz bem pro ego, é uma coisa assim que, sabe, te
te engrandece, né? O seu espelho torna-se diferente, com certeza. É isso aí, pessoal. Voltamos para a próxima aula. Até!